Olá, turminha do 5º ano. Hoje vamos dar continuidade à aula de História da semana passada, sobre a organização do poder político. Semana passada nós falamos sobre a monarquia e a república, né? São as formas de governo que ocorreram aqui no Brasil. Então, nós vimos que a monarquia, o chefe é um rei, né, ou monarca. A república o presidente, né, a República Brasileira, ela é presidencialista, e muitas pessoas confundem formas de governo com os regimes de governo. Hoje nós vamos ver essas diferenças. Existem os regimes de governo democráticos, autoritários e totalitários. No Brasil, nós tivemos os democráticos e os autoritários, mas hoje nós vamos falar um pouquinho de cada um deles. Nos regimes democráticos, as ações políticas são tomadas por um corpo de cidadãos, que representa o desejo da maior parte da população. Já nos regimes autoritários, a opinião dos cidadãos é excluída das decisões, passando por cima das leis e controlando a vida política do país. Nos regimes totalitários, que só ocorreram na Europa, lá no século XX, o governo é extremamente autoritário, né? Por exemplo, lá na Alemanha, com o governo de Hitler, né, houve o nazismo. Na Europa também aconteceu o fascismo e o stalinismo. Mas hoje nós vamos falar só aqui do Brasil. No ano de 1889, os republicanos liderados pelo Marechal Deodoro da Fonseca aplicaram um golpe que destituiu o então imperador Dom Pedro II. Então, essa foi uma forma autoritária, né, de tomar o poder. Na década de 30, a República passa por um regime oligárquico, conhecido como política do café com leite. Um grupo seleto de presidentes, produtores de leite, de Minas Gerais e de café de São Paulo, assume o poder. Em 1930, Getúlio Vargas toma o poder e estabelece um governo provisório. Após esse episódio, ele aplica um golpe, fecha o parlamento e governa autoritariamente até 1945, o que caracteriza uma forma não democrática de exercício do poder político. Já em 1964 até 1985, o Brasil vive outra ditadura, a ditadura militar brasileira, que passa por períodos de extremo autoritarismo, fechando o Congresso em alguns momentos e impedindo a eleição popular para a ocupação do cargo da presidência da República. Com exceção desses momentos autoritários, que somam muitos anos, o Brasil vive desde 1889 sob o regime republicano. Turminha, eu espero que vocês tenham entendido. Alguma dúvida, qualquer dúvida, vocês têm acesso ao texto que fica na plataforma do LED, e as atividades estão sendo encaminhadas para vocês pelo Forms. Um abraço a todos e se cuidem.